Análise facial visagista da Luísa Sonza. Vocês pediram, eu fiz a enquete nos stories e vocês escolheram a Luísa Sonza. Então vamos lá começar. Vamos por partes. Eu vou pôr as imagens aqui e vou explicando pra vocês por partes tudo para que fique bem claro pra vocês. Nessa primeira imagem eu quis trazer pra vocês entenderem como o rosto dela é bem proporcional. Nas medidas centrais, normalmente, nós consideramos um rosto padrão, o rosto que tem a medida dos olhos, que é a mesma medida entre os olhos e que é a mesma medida, por exemplo, do nariz. Então, significa que o nariz é padrão e os olhos também são padrões. No caso, se, por exemplo, a medida entre os olhos forem maior do que a medida dos olhos, então aí teríamos uns olhos afastados. Mas nós vemos aqui que ela tem exatamente a mesma medida dos olhos, entre os olhos e do nariz. O que traz mais proporcionalidade. Quanto mais proporcional somos, mais belos somos vistos pelo cérebro de outras pessoas. E por que eu digo cérebro? Porque hoje em dia, condicionalmente, nós temos assim bastante influência do ambiente onde nós estamos, é verdade. Mas para o nosso cérebro é importante tanto a simetria quanto a proporção. Eita, muitos R's. Então, gente, independente da sua cultura, da sua etnia, é importante dentro da sua imagem facial ter maior simetria e maior proporção. E você pode usar a maquiagem para ajudar nisso. Quando você naturalmente tem alguma desproporção, nós todos temos naturalmente, principalmente porque com o passar dos anos temos certas expressões que vão desenvolvendo alguns músculos e outros menos. Então é normal acontecer, por exemplo, da mesma maneira que a maioria das pessoas que mexe somente uma sobrancelha, que consegue levantar somente uma sobrancelha como eu, essa sobrancelha é mais levantada do que essa. Então é normal haver uma falta de simetria. No entanto, para os olhos de outras pessoas, se essa simetria for muito acentuada, pode trazer uma desarmonização. Foi feito um estudo com vários indivíduos em que eles conseguiram trazer uma conclusão que era pessoas que são mais simétricas e mais proporcionais são consideradas mais belas. Elas são vistas como mais belas. E, consequentemente, nós sabemos também, por outros estudos, que pessoas mais belas, principalmente mulheres, mais atraentes, mais bem cuidadas, que se sintam bem consigo mesmas, têm uma tendência a ganhar mais. Então, se você quer ganhar mais, é importante você ter simetria e proporção. É importante você se olhar no espelho e gostar daquilo que você vê. E é importante você conseguir, então, identificar aquilo que te valoriza e aquilo que não te valoriza tanto assim. Por isso que eu trago aqui essas análises visagistas, para que vocês também possam se olhar no espelho e identificar e falar: isso aqui que a Tami falou que eu posso fazer e eu posso aplicar em mim. Então, vamos continuar com a análise da Luísa. Então, com base nesse estudo, nós podemos então dizer que um dos aspectos da beleza da Luísa Sonza é ela ter um rosto bastante proporcional. Depois eu analisei as imagens centrais, mas eu também analisei a medida dos terços, que é muito importante a nível de proporção. E nós podemos ver que ela também tem um rosto proporcional a nível dos terços. Os terços são bastante proporcionais, têm exatamente a mesma medida. O que então faz com que o rosto dela seja bastante proporcional e não precise de tanta correção e de tanto... como eu vou dizer isso? Contorno para ajudar a trazer essa proporção. Os terços são, no caso, é quando nós dividimos o rosto em 3 partes. A primeira vem desde a linha do cabelo até o meio aqui da sobrancelha, a segunda do meio da sobrancelha até o finalzinho do nariz e depois a terceira do finalzinho do nariz até ao queixo. E então dizemos que uma pessoa tem um rosto proporcional quando ela tem as 3 medidas iguais ou o mais próximas possível. Às vezes a diferença é de 1 milímetro, então às vezes não vai fazer tanta diferença. Mas se for uma diferença muito acentuada, então aí nós conseguimos ver um desequilíbrio, uma falta de harmonia no rosto da pessoa. E por incrível que pareça, o seu cérebro consegue identificar quando ele vê. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre, mas o seu cérebro olha e fala: alguma coisa não tá certo. Tá ali, alguma coisa tá faltando, tem alguma coisa estranha. E na realidade é só essa falta de harmonia e desproporcionalidade do rosto da pessoa.
Mas agora falando de traços, como vocês sabem, eu sempre falo aqui sobre traços femininos, traços masculinos, traços senis, traços infantis. Então aqui nós vamos ver um pouquinho dos traços também. Como vocês podem ver na imagem dela, ela tem um rosto que tem uma linha do maxilar aqui, a linha da mandíbula é muito bem acentuada, é muito delineada, então traz bastante força. Traços que têm os ossos e os músculos que são mais desenvolvidos, ou seja, mais retos, eles são traços que são considerados traços masculinos, por causa da quantidade de testosterona que os homens produzem. Quanto mais testosterona a pessoa tem, mais o músculo se desenvolve e, consequentemente, mais também a estrutura óssea se desenvolve, porque está conectada ao músculo. E então você acaba por ter traços mais delineados. Traços mais delineados, mas no intuito de serem mais retos. E então ele traz mais força. O nosso cérebro entende que exatamente por causa do maior desenvolvimento muscular, traços masculinos são traços de força. E isso não é mal, desde que esteja equilibrado com a imagem que você deseja passar. Então nela a gente consegue ver que ela tem a linha da mandíbula muito bem traçada, trazendo bastante força. A sobrancelha dela, principalmente nessa foto, ela está arqueada, mas ela não está muito fina. Então traz assim, bastante força, mas também energia. E deixa ela com um olhar sensual, porque o arco dela está ligeiramente mais arredondado. Não é um arco pontiagudo. Então, apesar de trazer força por ser mais grossa, ela também traz um pouco de sensualidade e energia para o olhar. A maquiagem foi feita de maneira leve e ascendente. Então, a maquiagem sendo feita de maneira ascendente também traz mais sensualidade, mais feminilidade, tá? Tudo que sejam traços mais ascendentes trazem um pouco mais de sensualidade, desde que eles não sejam muito retos. Eles têm que ser mais suaves. No caso, por exemplo, nós também podemos ver ali que ela tem um contorno no nariz que ajuda a fazer a impressão de que o nariz é um pouquinho mais comprido. Quanto mais fino você fizer o seu nariz, mais comprido ele vai parecer. E no que isso ajuda? Um nariz grande, até um certo ponto, ele é um traço masculino, então ele traz um pouco mais de força para o seu rosto. Ele traz equilíbrio se o seu rosto for um rosto assim mais feminino, ou então mais infantil. Você pode estar trazendo esse traço para te ajudar a ter um traço com um pouco mais de força. Outra coisa que a gente pode ver é que ela tem a maçã do rosto que sobressai bastante. E isso é uma característica de uma mulher adulta na fase, como se diz, na fase fértil, porque é a partir do momento da puberdade que esse osso desenvolve e faz com que a nossa maçã seja um pouco mais subida, trazendo assim um pouco mais de sensualidade. O cérebro entende como sensualidade. Depois nós temos ali também outro traço de sensualidade, que é o lábio dela. Os lábios dela são bem delineados. Eles são bem redondos, carnudos e são bem delineados. E essas linhas onduladas, elas então trazem mais sensualidade pro rosto dela. Tá, mas ela, como toda mulher, tem suas fases, como toda pessoa tem suas fases. E ela passou por uma fase um pouquinho estranha pra mim. E a gente vê ali, então, que ela pintou o cabelo com uma cor mais fria. E nós vemos na imagem anterior que ela tinha um loiro mais dourado. Como a gente consegue ver aqui, o loiro mais dourado faz com que ela fique ainda mais iluminada. Enquanto esse loiro branco dá uma apagada na cor dela. Deixa ela um pouco mais pálida. Depois, a sobrancelha, com aquele novo efeito que tá todo mundo ficando louco agora querendo fazer. Tem vários clientes e isso me assusta. Que é a sobrancelha em que nós tiramos a cauda final e fazemos um efeito lifting. Só que, gente, entenda, há expressões universais que o seu rosto consegue interpretar como emoções. E essa sobrancelha, por exemplo, ela traz muita força por ser grossa. Então, essa sobrancelha, por exemplo, por ela ser grossa e por ela ter um contraste muito grande com o cabelo, traz mais força, muita força. E depois, esse traço da sobrancelha terminar acima da onde ela começa, traz a ideia de raiva, porque normalmente quando nós temos raiva, nós tendemos a fazer isso.
e tendemos a baixar o início da sobrancelha e essa parte sobe, a parte final da sobrancelha sobe. E exatamente por isso que é preciso ter cuidado na hora de fazer esse efeito lifting, porque você pode estar se tornando intimidadora para as pessoas que te encontram na rua, e você pode até perder oportunidades porque as pessoas não se sentem à vontade ao entrar em contato com você, ao falar com você. Então é importante ter a noção de como você está utilizando a sua sobrancelha. As expressões universais são importantes. Mas a última foto onde ela apareceu e que está se tornando assim um burburinho na internet foi essa. E como vocês podem ver, ela apareceu sem sobrancelha. Na realidade, a sobrancelha está disfarçada. Mas por que é tão estranho? Primeiro, porque a sobrancelha traz expressão para o nosso rosto e ela é um dos pontos principais na demonstração das 6 principais emoções que nós transparecemos através de expressões no nosso rosto, que são as 6 expressões universais. Então, para isso para nós já é um choque, alguém sem sobrancelha. Pra gente já estranha. O nosso cérebro ele já fala assim, tá alguma coisa errada, não tá harmonioso. Mas ao mesmo tempo, quando você olha para essa imagem, você pode entender que traz um pouquinho mais de idade, deixa ela mais velha e com ar ligeiramente mais cansado. Por quê? Vamos entender aí. A sobrancelha, e isso que eu vou te explicar o seu cérebro ele já entende isso e ele já interpreta isso que eu vou te explicar, mas talvez você ainda não saiba conscientemente. Quando você passa a saber conscientemente, você começa a jogar com isso para sua imagem estratégica. Mas até um certo ponto você não sabe, mas o seu cérebro já sabe, porque ele ganhou essa sabedoria durante a evolução. Então você já nasce com algumas coisas que o seu cérebro já consegue interpretar. Então, como eu estava dizendo, não ter sobrancelhas ou ter muito pouca sobrancelha ou ter umas sobrancelhas muito finas podem trazer um pouco mais de idade para o seu rosto, pode te fazer parecer mais velha. Isso porque normalmente quando nós envelhecemos, durante o processo de envelhecimento, é normal acontecer das sobrancelhas caírem, delas não voltarem a nascer os pelos, de as sobrancelhas ficarem mais ralas, mais finas, do fio em si ficar mais fraco. E então, com tudo isso, o nosso cérebro entende que quando nós temos menos sobrancelhas, dependendo de como acontecer, das duas uma, ou é um rosto um traço mais infantilizado ou é um traço senil, porque crianças também têm pouca sobrancelha. No entanto, as crianças têm sobrancelha, só que são mais afastadas. E enquanto no caso do senil, ele é disperso por toda a sobrancelha.